Olá, galerinha do terceiro ano. Aqui é a professora Milka, nossa primeira aulinha gravada, né, deste ano de 2021. Eu espero que vocês gostem e qualquer dúvida vocês podem chamar a professora, que a professora vai tentar ajudá-los. Então vamos lá, a nossa aula de hoje, a aulinha de geografia, tá? Para ajudar vocês aí na tarefinha de casa. Vamos lá então, a nossa apostila. Então, essa daí é a nossa apostila de geografia, paisagens e seus elementos. Nós temos uma imagem aí, né? Duas imagens, na verdade. Nós temos a imagem da área urbana, que são as cidades, e temos a imagem, né, da área rural, que são os sítios, fazendas, né, e arredores das cidades, tá? Chácaras, certo? Então, nós temos as duas imagens nessa, né, abertura da apostila. Então, a gente volta nas perguntinhas. Como podemos descrever cada uma das imagens? Então, a gente percebe que aqui é a zona urbana, né? Ou a área urbana, certo? Ela é constituída, então, por prédios, casas, asfalto, infraestrutura, né? Rede de esgoto, saneamento básico, certo? É onde a gente conta as farmácias, as faculdades, as escolas, postos de saúde, hospitais, certo? E todo tipo de comércio. Aqui, então, a gente tem área rural, né, ou zona rural, tá? Então, na zona rural ou área rural, a gente encontra os animais, as plantações, casas mais simples, cerca para gado, cerca para animais, certo? Estaleiros, encontramos animais como galinhas, aves, certo? Porcos, boi, vaca, né? Então, o sítio, ele fica um pouco mais longe da cidade, né? Ou mesmo mais próximo, mas bem longe do centro, tá? A gente pode chamar também de bairro rural, né? Quando fica próximo à cidade. Vamos lá então continuar. As paisagens e seus lugares. Cada lugar tem sua paisagem, que vai se transformando ao longo do tempo. Leia o trecho da canção a seguir e imagine como seria a paisagem deste lugar. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão, um cercado para apartar bezerro e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam, um coberto para guardar o pilão e as traias que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava. Debulhava e jogava no chão, no instante as galinhas juntavam. Nosso carro era um carro conservado, 4 juntas de bois de primeira, 4 cangas, 16 canzis, encostados no pé da figueira. Então essa é uma música, né, de Daniel, do cantor Daniel, e ela retrata então uma área, né? Se a gente for analisar a letra da música, a gente percebe que ela fala do campo, né, da área rural, porque ela fala então de uma casa grande, né, e tem um mangueirão, certo? Mangueirão aonde se prende o gado, né? Então no quintal tinha um forno de lenha, certo? Pomar, que são árvores frutíferas, né? Árvores de frutas. O pilão, que é a marca aí do sítio, certo? O paiol, onde se guarda então, né, o milho, né, o capim, certo? As espigas de milho, que são debulhadas para os animais, para as galinhas, né? Então a gente percebe que essa canção ela retrata bem a área rural. Então você vai fazer um desenho da paisagem que representa a canção. Então você vai representar aqui uma área rural, com o sítio, né, com a casa, com a mangueira do gado, com galinhas, com porcos. Use sua criatividade, agricultura, certo? Plantações, né? Então use a sua criatividade, tá bom? Isso na página 174. A paisagem e geografia. Então, a paisagem é tudo aquilo que nosso olhar alcança. Tudo que está ao nosso redor a gente pode considerar uma paisagem. Eu posso estar dentro do meu quarto. Tudo que eu enxergar dentro do meu quarto, a gente considera para a geografia uma paisagem. Vamos à leitura.
Em nosso dia a dia, é muito comum que as pessoas se refiram à paisagem de lugar como a parte que contém jardins, plantas, lagos e rios. Além disso, quando viajamos e conhecemos novos lugares, também ouvimos as pessoas dizerem que a paisagem é bonita ou exótica, né? Algo diferente que chama atenção. Porém, em geografia, o termo paisagem possui um significado próprio e nos ajuda a entender melhor o lugar onde nós vivemos. Neste caso, a paisagem é formada por tudo aquilo que nós conseguimos captar por nossos sentidos. O tato, o olfato, a audição, o paladar, né? Então, e a visão. Então, os nossos sentidos, eles ficam aguçados e se despertam quando a gente vê uma paisagem, né? Ou um local que nos chame a atenção. Em geografia, quando fazemos a descrição de uma paisagem, estamos identificando os elementos do local. Nós percebemos esses elementos observando o local com nossa visão, sentindo a brisa, escutando os sons, os ruídos existentes e sentindo os cheiros, e até experimentando as comidas culturais do local. Então, nós temos aí uma imagem, né, no estado do Ceará, Fortaleza, uma bela praia aí, e a gente percebe que nos arredores, ó, existe um grande centro urbano, certo? Então vamos responder aqui. Como você descreveria a paisagem da página anterior? Então vamos voltar na paisagem. A gente percebe que apesar de ter uma praia, né? A gente percebe também que tem uma cidade ao fundo, né? Nos arredores, então, a gente encontra uma cidade estruturada, com infraestrutura, certo? Imagine que você esteja sentado na areia desta praia. Qual cheiro você poderia sentir e quais os sons? Como nós estamos numa praia, então a gente poderia sentir o cheiro, né, do mar e também dos alimentos que estariam sendo vendidos ali, certo? A gente ouviria o barulho, né, o som das águas, das ondas, mas também escutaríamos o barulho das buzinas da grande cidade, né? Então a gente também estaria ouvindo outros sons, né? Vindos então da grande movimentação desta cidade. Você pode responder com as suas palavrinhas essas duas questões, tá? Aqui tem uma ideia que você pode até copiar, mas você pode responder com a sua, né? Com as suas palavras. Vou aumentar um pouquinho a letra aqui, se alguém preferir, tá? Aí tem Milton Santos, né? Que fez o conceito de paisagem, é um dos principais geógrafos do Brasil. Ele nasceu em 1926, né? Faleceu em 2001. E ao longo de sua vida ele foi um pesquisador, né? E professor no Brasil e também em outros países do mundo. Seus livros foram lidos por muitos geógrafos e virou história. Então ele é um grande nome e deve ser respeitado pela competência, pelo estudo e pelas descobertas que ele fez, né, por toda a sua vida. Milton Santos. Os elementos da paisagem. Então a paisagem ela pode ser natural ou cultural. Os elementos naturais são aqueles que já existem na natureza, que não têm a ação do homem, do ser humano. Entre os principais elementos naturais nós temos a água da chuva, a água dos rios, o ar, que sentimos através do vento, as plantas e matas e os morros, tá? Então nessa fotografia aqui a gente tem a imagem de uma paisagem natural, tá? É uma floresta tropical da América Latina. Os elementos culturais são aqueles que são produzidos pelo ser humano, pelo homem. Tá? Podemos destacar aí como elementos culturais nas cidades os prédios, né, os carros, as construções, o asfalto, toda a infraestrutura de uma cidade, então, ela é produzida pela ação do ser humano, por isso ela é conhecida como um elemento cultural. Aí nós temos umas perguntinhas pessoais. Qual das duas imagens, das duas paisagens, mais se parece com onde nós moramos? Então, aí você vai analisar, né? Nós moramos numa paisagem natural, como a floresta, ou nós moramos numa paisagem cultural, como a grande cidade? Claro que a nossa cidade não é tão grande, né? Mas nós moramos, então, numa paisagem cultural, produzida pelo homem. Onde você vive, existem mais paisagens naturais ou culturais?
na cidade, quem mora na cidade, então pode ver mais paisagens culturais. Quem mora no sítio, com certeza vai poder ver mais paisagens naturais. E aí você vai escrever 3 elementos que você considera importantes no lugar onde você vive, tá? Aí você vai indicar se esses 3 elementos eles são naturais ou se eles são de origem cultural. Se eles são direto da natureza ou se eles foram produzidos pelo ser humano. Essa respondinha é pessoal, tá? E aí vocês podem responder. Então esse filme aqui, Altas Aventuras, né? É possível observar diferentes paisagens, tá? Enquanto os personagens viajam por muitos locais. Então é um filme que a gente super recomenda para vocês assistirem em casa. UP, Altas Aventuras, tá bom? Podem assistir que o filme é bem legal. Monumentos históricos. Então, monumentos são marcas deixadas, né, nas paisagens, ou mesmo produzidas pelo ser humano para lembrar pessoas importantes, fatos importantes, né, objetos que são importantes para cada localidade. Então, nós temos aqui, ó, a imagem Dom Quixote, né, e seu companheiro Sancho, que são grandes nomes aí da literatura e são retratados neste monumento na Praça de Madrid, na Espanha. O autor dos personagens nasceu neste país e seu livro é dos mais conhecidos por todo o mundo. Talvez vocês já tenham até lido. E aqui nós temos a estátua, então, de Santos Drummond de Andrade, um grande escritor brasileiro, poeta, né? E essa estátua está localizada na praia do Rio de Janeiro, né? Onde ele morou por boa parte da sua vida, tá? A maioria da sua vida ele morou, então, aí. Aí nós temos as atividades que são respostinhas pessoais também. Indique o monumento do lugar onde a gente vive. Então, a gente sabe que aqui no Peixoto a gente tem o monumento dos garimpeiros, né? Que fica ali na entrada da cidade. Então, vocês podem estar colocando aí, né? O monumento dos garimpeiros. Qual a importância desse monumento? Então, ele retrata a realidade do nosso município, onde a economia do nosso município, ela é o garimpo, né, a mineração, a extração do ouro. Nosso município ele surgiu por conta dessa extração do ouro, dessa busca pelo ouro. E aí, então eles fizeram essa estátua para homenagear todos os garimpeiros que trabalham, que residem no nosso município, tanto os que fizeram história no passado, quanto que estão fazendo história no presente, tá? Vocês podem responder isso aí, então, com as palavrinhas de vocês. Aqui você vai olhar a imagem e vai dizer para mim se a imagem é natural ou se a imagem é cultural, certo? E aqui na ilustração você vai circular de vermelho, né? 2 elementos naturais que vêm direto da natureza e de azul 2 elementos culturais que foram criados então pelo homem. Então a gente percebe que as árvores, o rio são elementos naturais, enquanto o carro, as casas são elementos culturais. Ok? Aí a gente vai continuar. Aqui a prof vai colocar alguns sons para vocês, que vocês vão ouvir com muita atenção agora, certo? E aí, vocês vão tentar escrever aí quais os sons vocês conseguiram identificar, tá? Se esses sons são naturais ou são artificiais.
Então, nós ouvimos aí alguns sons. Então, nessa atividade, você tentará descobrir quais são esses sons, tá? E você vai escrever abaixo quais os sons você conseguiu identificar, quais você conseguiu entender. Nessa imagem aqui embaixo, certo? Você vai dizer para mim, você vai analisar a imagem e vai dizer para mim um elemento natural, que veio diretamente da natureza, e um elemento cultural, que foi produzido pelo ser humano, certo? Somente um. Aqui no exemplo tem 3, mas você pode colocar somente um, tá bom? Essa tarefinha aqui a gente fez na sala. Aqui você vai produzir uma paisagem de elementos naturais. Então, você pode construir coisas que são diretamente da natureza, o sol, a chuva, né? As árvores, os rios. Enquanto aqui embaixo você vai reproduzir um desenho de elementos culturais produzidos pelo homem. Os prédios, as casas, as cidades, certo? Os carros, os objetos, tá? E nessa página aqui, que é a página da tarefa de casa, você vai ter que observar aí na sua casa como é a paisagem onde você mora. Com o auxílio de seus responsáveis, responda as questões a seguir. Faça uma lista dos principais elementos naturais e culturais que existem no lugar onde você vive. Com base na lista desses elementos da atividade anterior, crie um desenho de paisagem. Pode ser o que você escreveu na número 1. Quais são os objetos e quais são as paisagens naturais e as paisagens criadas pelo homem, as culturais, que você tem aí onde você mora, tá? E aí você vai reproduzir aqui através de desenho. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Um grande beijinho da Prof. Milka. Estou com saudade de vocês e um grande abraço. Que Deus abençoe a noite de vocês e que vocês consigam fazer a tarefinha com bastante capricho. Um beijinho. Tchau, tchau.